Aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você hoje, nesse calor intenso. Espero que os ventiladores estejam amenizando um pouquinho. Em breve nós vamos ter ar-condicionado aqui, Deus vai nos dar. Deus vai fazer, Deus é Deus de milagre. Mas hoje eu quero compartilhar uma palavra que talvez, para muitos que estão comigo há bastante tempo, não seja algo novo o que eu vou falar aqui hoje. Talvez hoje o que eu vou falar aqui, talvez vai chover no molhado de algo que você já sabe. Mas eu sempre ensino aqui que existem várias maneiras de você conhecer algo. Você pode conhecer algo de forma distante e só por conhecimento mental e intelectual, ou você pode conhecer algo de forma como uma experiência íntima sua. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje o tema da mensagem é a revelação do grande amor do Pai. Uma das coisas que mais nós somos atacados pelo diabo é quando nós erramos, falhamos ou não damos tudo aquilo que nós imaginamos que podemos dar de intensidade para buscar a Deus, servir a Deus, oração, leitura. E o diabo vem nos acusar, dizendo que Deus não nos ama por causa disso. E às vezes algumas circunstâncias cooperam com essa palavra do diabo, circunstâncias de projetos, de planos que dão errado. E muitas vezes nós ficamos desanimados, tristes, aborrecidos, porque olhamos somente para as coisas naturais e para as circunstâncias que são ao nosso redor e damos ouvido para a voz do diabo na nossa mente. Mas hoje eu quero dizer para você que você vai sair daqui liberto dessa voz que te acusa e te condena. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma vez que você está em Cristo, a Bíblia diz que você é nova criatura e que ninguém mais pode te separar desse amor de Deus. Você foi incluído no amor de Deus. Agora, por que nós recebemos esse amor? E esse então talvez seja o centro do tema da minha mensagem nessa noite. Eu queria que abrisse a Bíblia lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 7. Nós vamos ler até o 10. E a palavra de Deus diz assim: amados, como é que ele te chama? Porque é isso que você é. Nunca esqueça. Podem falar o que quiser ao seu respeito. Podem dizer o que quiser de você. Você pode pensar o que quiser ao seu respeito. Mas uma verdade ninguém pode tirar de você. Você é filho amado de Deus. Essa é a verdade sublime de Deus ao seu respeito. E o apóstolo João começa essa carta então, nesse capítulo 4, dizendo, versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. E o 10, nisto consiste o amor. Agora ele dá a explicação do que é esse amor. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o que consiste o amor, pastor? O amor genuíno consiste não em quanto você é capaz de amar a Deus, mas o quanto você é capaz de entender que Deus te ama. E esse entendimento do amor de Deus para com a sua vida envolve saber primeiro que Deus, Ele deu o seu Filho para morrer no seu lugar. E essa é a expressão mais pura, mais sublime e mais verdadeira do que é esse amor. Se nós quisermos então conhecer um pouquinho mais, há uma descrição lá em 1 Coríntios capítulo 13, que o apóstolo Paulo faz sobre o amor. Ele fala, o amor tudo pode, tudo sofre, tudo crê, tudo supera, e vai embora, ele vai falando um monte de coisa, não é esse meu tema, só te dando uma outra referência aqui. Então ele faz uma descrição do amor, mas aqui em João, ele define o que é amor. Então tudo bem, eu tenho que amar, pastor, mas qual que é a definição que eu tenho que amar? Parte do ponto que você deve amar, não porque você é obrigado a amar, mas porque você entendeu que você é amado. É mais ou menos a mesma questão do perdão.
Amor e perdão não tem a ver com sentimento. Eu sei que nós vivemos na geração do sentimento. Mas amor e perdão são duas coisas que envolvem decisão. Quando você precisa perdoar alguém, você não precisa sentir desejo de perdoar. Você precisa apenas decidir perdoar. Se alguém fez algo ruim contra você, você não deve nunca pagar na mesma moeda. Você deve, então, decidir perdoar. Pastor, mas eu não estou sentindo vontade de perdoar. Não sinta, mas perdoe. Decida. O amor é a mesma coisa. Por que alguns casamentos acabam? Muita gente diz, eu sou pastor, eu aconselho. E aí, às vezes, o casal vai lá, conversa comigo e fala, pastor, nós precisamos separar. E eu falo, por quê? Porque o amor acabou. Eu falo, tem um problema grave aqui. Sim, pastor, o amor acabou, esse é o problema grave. Não. O problema grave é, se o amor acabou, nós temos duas definições. Ou nunca teve amor, ou vocês não sabem o que é amor. E eu prefiro acreditar que a segunda máxima é a verdadeira. Porque é verdade, muitas pessoas falam de amor, mas poucos sabem o que é amar. Jesus nos ensina claramente, ele diz que nós só podemos amar se nós tivermos revelação desse amor. Senão é tudo um jogo de interesse, sabia? O mundo é um mundo de interesse. Você veio do mundo. Você recebeu um novo coração. Mas a sua mente é velha. E você precisa se deixar ser transbordante desse amor. Porque senão é tudo um jogo de interesse. Tudo. Servir a Deus pode ser um jogo de interesse, sabia? Você pode dizer assim, Deus, eu te dou isso aqui, mas eu quero aquilo lá. Senhor, eu faço isso aqui, mas eu quero aquilo lá. O que é isso? É um jogo de interesses. Eu satisfaço a sua vontade, você satisfaz a minha. Mas servir a Deus, com base no amor, que é o que a máxima da Bíblia, é se entregar. Como que Deus amou? Está lá em João 3,16. Abre lá para nós ver. Esse é o versículo mais pregado, mais lido, mais falado. E ele diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Ele deu. Ele não recebeu? Ele deu. Então, nós entendemos também que o amor envolve dar. Envolve entregar-se. O amor envolve uma entrega. Jesus amou e ele deu. Mas ele deu o quê? Qualquer coisa. Ele tinha 205 filhos, ele deu um. Não, a Bíblia diz que ele tinha um só e ele deu aquele. Ele deu tudo o que ele tinha. Mas para que ele deu? A Bíblia mesmo fala em João 3,16. Para que todo aquele agora que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus então entregou o seu Filho para a salvação da humanidade. Essa é uma expressão de amor gigantesca. É impossível, você até pode dar algo sem amar, mas é impossível você amar sem dar. Quem ama, vai entregar. Num casamento não é assim? O amor faz a noiva se entregar para o noivo e vice-versa. Eles não vivem mais uma vida separados agora, eles vivem como um só. É uma só carne. Não é mais duas pessoas diante de Deus, mas é uma só carne. Porque há uma entrega. Então, quando nós entendemos esse maravilhoso, extraordinário amor de Deus, nós então podemos nos relacionar com os nossos irmãos com base nesse amor. E aí o que eu começo a entender? Eu começo a entender que Deus me chamou para um objetivo. Você sabe qual que é o chamado de Deus para a sua vida? Não responda. Só pense. Muitas pessoas, elas até sabem. Elas conhecem mentalmente, mas elas não praticam. O que a Bíblia diz, Nicolas Pinzon? De alguém que conhece, mas não pratica. Te peguei. Hipócrita, exatamente. Alguém que fala, mas não faz. Então a Bíblia chama de hipócrita aquele que diz que você deve amar, mas não ama. Você deve fazer, mas não faz. Por quê? Por que hipocrisia? Hipocrisia é, às vezes, a liderança dessa geração. Você pega o seu filho e fala para ele, você não pode negligenciar as coisas de Deus.
mas daí você negligencia. Hipócrita. Você fala para o seu filho assim, refrigerante faz mal, não tome. E aí você toma. Hipócrita. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu quero dizer que eu não falo isso para meus filhos. Porque eu tomo refrigerante. Eu não posso obrigar eles a não tomar. O dia que eu parar, aí eu vou pensar no caso. Mas hoje eu não posso fazer isso. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando de amor. O amor envolve uma entrega. Eu entrego o quê? Muitas vezes a minha posição. Porque o que Jesus disse sobre essa entrega de amor? Ele ensina os seus discípulos a servi-lo por amor. Porque vai haver uma entrega. Quanto mais você ama a sua esposa, por exemplo, maridos, mais você está disposto a fazê-la feliz. Mais você está disposto a fazê-la feliz. Só as irmãs digam amém. Não perca essa oportunidade de dizer amém, irmã. Então o que acontece? Quanto mais isso acontece, agora, é muito importante nós entendermos isso, porque o amor não se expressa só em palavras, mas em ações. E você percebe, eu estou só elocubrando aqui a mensagem em torno de João 3,16. Eu vou entrar no tema da mensagem ainda mais profundo. Mas eu estou mostrando para você que João 3,16, ele tem muito mais coisa revelada implícita naquele versículo do que nós podemos imaginar só lendo. Mas ele fala de um amor que se entrega. Agora, se entrega para quê? Não para a própria vontade, mas para a vontade do outro. Porque Deus, ele mandou Jesus. E Jesus veio não porque ele queria. Jesus veio porque ele obedeceu o Pai. Por quê? Porque o amor envolve a felicidade do outro. Do outro. Eu dou um exemplo, está aqui minha esposa, eu amo ela. Eu gosto de fazê-la feliz, eu gosto de dar as coisas para ela, levar ela nos lugares que ela gosta, ainda que tem lugares que eu não gosto de ir. Então todo mundo sabe que eu já falei várias vezes que eu tenho nojo, pavor e raiva de shopping center. Mas eu vou. Eu vou para agradar ela, para agradar os meus filhos, porque eles gostam de estar. Então, como eles perdem muito, filho de pastor e esposa de pastor perde muito. Porque às vezes você pode viajar, que nem agora deu feriadão, os irmãos foram viajar, foram passear, cada um foi cuidar da sua vida e o pastor ficou com a bomba na mão aqui. Eu não tenho esse direito de viajar porque eu me preocupo com a igreja. Eu tenho que estar aqui. Quem vai pregar aqui? Sou eu. Sou eu. Eu tenho que estar aqui. Eu não tenho essa opção. Aí quando eu posso, o que eu faço? Eu retribuo eles dessa forma, porque eles acabam pagando o preço junto comigo. De estar junto aqui, de não poder fazer algumas coisas que são lícitas. Entendeu o que eu estou dizendo? Só estou dando um exemplo claro. Pastor, é pecado viajar? Por favor, não é isso que eu estou falando. Nas minhas férias eu também viajo. E é ótimo, deve fazer isso em alguns momentos. Só estou dizendo em questão de responsabilidade, tem coisas que eu não posso fazer. E aí o que eu faço? Minha família sente isso às vezes. E aí eu vou fazer coisas que eles gostam de fazer e que eu não gosto. O que o senhor gosta, pastor? Eu gosto de ficar quietinho no meu sofá, lendo, quietinho. Nem barulho de mosca eu gosto de ouvir. Esse é o meu tempo de lazer. Quietinho, sentado no sofá, lendo, ou vendo algum filme produtivo, não qualquer porcaria. Algum filme que vai acrescentar na minha fé, vai acrescentar na minha vida. Esse é meu lazer, esse que eu gosto de fazer. Mas eles gostam de sair, e eu saio com eles. Vou para o shopping, olho loja, olho roupa. Apesar que depois dessa enchente eu não aguento mais ver roupa. Eu olho, sapato, eu olho. Vamos tomar um sorvete? Vamos tomar um sorvete. Aí a gente vai, chega a hora de vir embora, eu falo, glória a Deus, vamos embora, aleluia. Mas por quê? Porque o amor, quem ama tem que entender que existe um preço de uma entrega por amor. Agora eu estou falando do amor de um marido por uma mulher, de um pai pelos filhos, mas eu quero falar também do amor de Deus, que é o amor de entrega, que nós precisamos entender que porque Ele se entregou para nós, por que Jesus morreu por nós? Ele morreu a nossa morte. Então nós deveríamos todos estar condenados à morte. Mas porque agora Ele removeu a culpa e a condenação, Ele morreu no nosso lugar. Agora é lícito deixar Ele viver através de nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala, gente, agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim.
E o viver que eu vivo agora, eu não vivo mais nessa carne. O que ele está dizendo? Para satisfazer os desejos dessa carne. Mas eu vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo então teve a revelação desse amor. E nós precisamos então entender que dentro dessa questão do amor, nós precisamos primeiro ter a revelação para depois amar. Eu não consigo amar sem ter a revelação. Porque senão eu vou até amar, mas o meu amor vai ser um amor condicional. Não é assim que o mundo faz? Quem está no mundo só ama quem é amável. Aí você tem lá um vizinho legal, que te cumprimenta todo dia, que te ajuda quando você precisa. Você fala, esse vizinho é uma benção, eu amo ele. Mas do outro lado, tem um vizinho que é uma carniça, um caroço de angu, só arruma confusão, só tira sua paz, faz um tendel. E o que eu faço com ele? A Bíblia diz que eu devo amá-lo também. O amor de Deus ama incondicionalmente. E esse negócio de amar e amaldiçoar não funciona. Quem ama, bendiz. Porque a Bíblia diz que nós precisamos abençoar os nossos inimigos. Agora eu vou dizer para você, está falando de inimigos. Eu vou te mostrar que o nosso nível está bem baixo, nós precisamos crescer muito, porque tem irmãos que nós não amamos. Uma congregação de 140 irmãos aqui, eu sei de irmãos que não se amam uns aos outros. Pastor, o que é isso? Isso é verdade. Nós temos que estar acostumados com a verdade. No mundo de mentira, quem fala a verdade é um alienígena. Eu sou o cara que está falando a verdade aqui. Por que essa palavra veio? Pastor, essa palavra é tão simples, né? O amor de Deus, Deus me ama, aleluia, Deus te ama. Sim, mas eu quero mostrar para você que muitos de nós ainda não temos revelação profunda desse amor. E quando a palavra vem, ela traz luz no nosso coração para amar, independente de quem seja. De quem seja. Se o seu irmão é um anjinho com a auréola na cabeça, ame ele. Mesmo que ele seja um fariseu. Mas se você tem um irmão que é ruim de relacionamento, difícil de lidar com ele, um dia você não sabe como é que vai cumprimentar ele, sério. Tem irmão que é assim, você chega um dia, ele está, aleluia, glória a Deus, irmão, paz. Aí você chega outro dia, você tem que amar a todos. Ame. Ame a todos. Obrigado por essa risada. Ame a todos. Ah, pastor, mas eu tenho que amar. Se não me cumprimenta, eu também não cumprimento. Porque você não conhece o amor também. Você já percebeu isso? O amor constrange. É ou não é? O amor constrange. Tem uma pessoa, há muitos anos atrás, ela me armou uma armadilha. Fez uma armadilha para mim. Eu sou muito tranquilo, muito dado, as pessoas têm acessibilidade a mim, eu atendo, aconselho, eu sou um pastor assim, meio do povão, eu vou, me convida para ir na casa, eu vou, para comer churrasco, eu vou, para comer sopa, eu não vou. Mas assim, eu gosto de estar no meio do povo. Isso eu sei que cada vez mais vai ficar mais difícil, porque a igreja está crescendo, é normal. Mas eu gosto. E muitas pessoas, às vezes, elas não entendem e não honram quem você é. Um dia uma pessoa me convidou para algo, só que ela fez uma armadilha completamente contrária. Ela falou assim, eu queria que o senhor fosse na minha casa, porque nós vamos fazer lá um almoço, queremos honrar o senhor. Porque durante toda a enchente, nós viemos buscar quase toda semana doação, o senhor nunca disse não para nós e sempre saímos daqui com o carro cheio. Eu falei, olha, isso aí vocês têm que honrar Deus é quem promove isso. A gente foi só um canal. Mas eu gostaria muito que o senhor fosse, a gente queria fazer isso. Eu falei, tá bom, eu vou. Eu fui, eu e minha esposa, num dia que nós não poderíamos ir, abrimos um espaço na agenda, foi uma correria, fomos lá, chegamos lá, era um evento político. E eles arrumaram uma mesa para nós, bem no lugar onde não dava para sair. E eu entrei, quando eu entrei já era tarde, mas isso é falha de ouvir o Espírito, porque no caminho Deus falou comigo, volta para casa. E eu estava voltando, está aqui a minha esposa. Eu estava voltando embora, sério. Na sinaleira o Espírito Santo falou comigo, volta para casa. Eu falei, Rita, vamos embora. E ela falou, mas como é que vai ser a senhora? Ela vai ficar chateada? Eu falei, não sei, eu vou embora. E ela ligou. Pastor, nós estamos esperando o senhor aqui na frente. Eu falei, puxa vida. Falei, tá bom. Retornei o carro de novo e fui. Cheguei lá, ela nos levou até lá dentro, eu vi que o ambiente estava meio tenso, cheio de gente. Eu falei, nós ajudamos todo esse povo aqui. Eu pensando para mim.
E aí me botaram numa mesa no canto e fecharam assim, com cadeira. E aí ela falou, eu vou apresentar aqui o candidato a vereador e daqui a um pouco o candidato a prefeito vai vir também. Eu falei, como assim? Ela falou, depois eu explico para o senhor. Eu falei, Angelita, como é que eu saio disso aqui agora? E a minha esposa é sábia, ela falou assim, tu tem que ligar para a Daça. A Daça? Não vou ligar, vou buscar ela. Peguei a minha esposa pela mão e falei, não, vou buscar minha filha e já volto. Então, até agora me esperando. Mas o que é isso? Pessoas com má intenção, você entende? Completamente má intenção. Eu, na minha ingenuidade, eu fui. E agora, pastor, o senhor odeia essa mulher? Não. Hoje mesmo falei com ela. Está passando por um problema de saúde. Falei, vou orar pela senhora, a senhora vai ser curada em nome de Jesus. Por quê? Porque a nossa luta nunca é contra carne nem sangue. É contra principados, potestades e espíritos dominadores desse mundo tenebroso. Quanto mais você entender que a sua luta não é contra pessoas, você vai amar pessoas e vai odiar o diabo. Porque o diabo é o nosso inimigo. Ah, pastor, mas tem gente que é difícil de relacionar. É verdade. Tem gente que é quase impossível de relacionar. Mas nós devemos amar a todos. O amor de Deus. Pastor, eu não consigo. Isso mostra duas coisas. Que você não conhece o amor de Deus ainda. E que você precisa ter uma experiência com o amor de Deus. Porque quando você tiver uma experiência com o amor de Deus, você vai lembrar que você não é essa florzinha de Jesus toda que você acha que você é. Que tem muita gente que você deu trabalho. E alguns desses olhinhos que estão me olhando ainda dão. E aí quando você se olha, o segredo de tudo é que o Senhor coloca um espelho diante de nós. É ou não é? Para que nós possamos nos ver. E quando você vê quem você foi e por onde você passou, você tem mais graça para tratar o outro. Essa é a verdade. Deus, Ele mandou Jesus para morrer por nós, não como igreja, quando nós éramos inimigos de Deus. Porque Deus amou o mundo. Não amou a igreja, amou o mundo. Por que Ele amou o mundo? Porque Ele sabia que alguns iam crer. Ah, mas Deus não sabia que alguns não iam querer Ele? Com certeza, Deus sabe de tudo. Mas Ele mesmo assim decidiu entregar o seu Filho por amor a nós. E Ele deu um lugar para o seu povo viver. Você sabe qual é o lugar que Deus deu para o povo viver? A igreja. E sabe qual é o nome da igreja? A comunidade do amor. A comunidade por onde o amor de Deus flui. Você talvez não perceba isso, mas muitos de vocês aqui fazem isso. O que, pastor? Vocês ficam sem comer. Vocês investem dinheiro, investem tempo por gente que fala mal de você. Para trazer para o encontro. É assim ou não é? Você sai correndo, você faz jejum, você ora, você chora, e ainda fica alegre quando vê a pessoa aqui aceitando Jesus, sendo salva. É assim ou não é? Isso mostra um pouco de entendimento com o amor de Deus. Porque o amor de Deus se alegra com a alegria do outro. Então, quando você entende o quanto Deus te ama, a sua vida em Cristo vai ficar mais fácil. Porque você vai levar as coisas de forma mais amorosa. E esse amor, por favor, não me entenda mal, não é amor melancólico. Não é amor sentimento. Ainda que possa ter, entendeu? Ah, pastor, eu não sinto que Deus me ama. Esse é outro problema que eu falei aqui, é o sentimento. Eu sei que às vezes é muito bom você sentir aquele tremor, aquele calor por dentro, você sabe que Deus está ali, o Espírito Santo está te abraçando e você chora, você se quebranta, isso é maravilhoso, mas não é sempre. Eu ouso dizer para você, quanto mais maduro você se torna, menos as emoções vão ser dominadas. Então, o fato de você não sentir nada, não quer dizer que o amor de Deus não está em você. Porque o sentimento não vai denotar, não vai trazer realidade desse amor. O sentimento, ele é bom. Vou te dar um exemplo. Arroz e feijão, eu sou um cara que eu não sou de mudar muitas coisas. Então, quando eu vou no shopping com eles, eu sempre peço a mesma coisa. A la minuta.
Sério. Ah, vamos comer um cachorro quente, pai, vamos comer isso aqui. Vamos lá no hambúrguer, vamos lá. Tá, vamos lá, pega. Você vai comer o quê? A laminuta. Aí eu olho um monte de coisa. Ah, massa, isso aqui. E eu acabo sempre na laminuta. Que é uma coisa que dá sustância, comida. Então tem um arroz e feijão e tem o sorvete. Sorvete é bom, não é? Sorvete é maravilhoso. Mas quem vive de sorvete? Ninguém vive de sorvete. Uma pessoa consegue viver de arroz e feijão, mas de sorvete não. Emoções é o sorvete. Realidade de vida é o arroz e feijão. Então existe uma realidade que o amor de Deus está em você e você precisa crer nisso. É o arroz e feijão todo dia. Eu acordo de manhã e eu falo, Ele me ama. Pastor, mas deu errado o negócio ali. Pois é, deu errado? Ele me livrou. Ah, eu fiz um projeto, o projeto não deu certo. Graças a Deus, Deus está me livrando. Pastor, esse emprego fechou a porta. É, fechou? Então te prepare que você vai ganhar mais, Deus vai te promover. Por quê? Porque ah, pastor, mas então tudo é positivo? Sim, quem se sente amado sabe que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Todas as coisas. Então, ah, pastor, não deu certo isso aqui? Ah, alguém falou assim, pastor, mas botaram os ventiladores lá e usaram ar-condicionado. Eu falei, isso é só para sentir o gostinho que está melhorando. Aí o irmão falou assim, pastor, mas para o senhor tudo é positivo, tudo o senhor arruma um jeito de trazer para o positivo? Sim, Deus é positivo e eu sou da mesma fase que Ele. O céu é positivo, o inferno é negativo. Então nós precisamos causar uma explosão. Sabia? Quem é eletricista aqui? Positivo com positivo dá o quê? Hã? É? Então uma explosão? Então é o seguinte, nós somos tudo positivo aqui. Vai causar uma explosão, um abalo sísmico no mundo espiritual. Porque quando você decide se posicionar em Deus, tem gente que fica brabo comigo, sabia? Porque eu sempre tenho uma palavra positiva. Eu sempre tenho, sempre falo. Ah, pastor, aconteceu um problema aqui, como é que faz? Agora, sexta-feira. Foi o último culto de sexta. Agora, a partir de sexta-feira que vem, vai ser oração da sexta-feira, vai voltar. Aí eu estava aqui, o pessoal foi viajar, e os nossos líderes esqueceram de montar a equipe. Simplesmente eles foram e esqueceram de montar a equipe. Aí, na hora o diabo veio, cancela o culto. Eu já sei quem é essa voz, eu falo, sai. Além de esquecer, eu não sei mexer em nada disso aqui dentro. Nada, não sei nem ligar o microfone ali. Hoje vai ser o último dia que eu vou fazer uma intensiva aqui de noite para aprender tudo hoje, em 2 horas. E aí, eu falei, Senhor, e agora o que será de nós? E eu lembro sempre, nessa hora eu sempre lembro de uma palavra que está escrita na Bíblia. Não temas, eu sou contigo. Não te atemorize, eu sou teu Deus. Eu falei, Senhor, o que eu faço? Vai ter kids hoje? Eu falei, não. Por isso que nós compramos aquela caixinha dos kids. Eu falei, aleluia, eu sei mexer nela. Fui lá, trouxe aqui. Quem estava no culto sexta-feira? Foi uma benção, é ou não é? Só com a caixinha e com o microfone do verdureiro. É porque aquele microfone ele é ruinzinho, nós temos que comprar um microfone novo para os kids. Porque eu já fui vendedor de melancia. E aí, justamente tu se sente. Olha aí, freguesia, vamos chegando, escolhendo, levando. A dona Maria enlouqueceu e mandou vender barato hoje. Então eu vendia melancia, viu? Isso é a prova que eu vendia, essa voz que a gente fazia. Parece que é tudo igual, né? Os vendedores fazem a mesma voz. Mas o culto fluiu, aconteceu, teve louvor, teve palavra, o pessoal foi edificado, foram abençoados pela palavra, amém? Amém. Então, não são circunstâncias que podem nos parar. Quem definiu que é amado, ninguém para você. Ah, deu errado aqui? É bênção de Deus, Deus está me livrando. Vai ser coisa boa ali para frente. Então, os pensamentos de quem entende de que é amado por Deus são pensamentos bons, porque Deus diz, sou eu que tenho pensamentos bons ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal. Deus não tem nenhum pensamento de mal contra nós. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, viu? Deus te ama. Fala para a outra do outro lado agora, viu? Deus te ama. Aleluia. Efésios capítulo 3, versículo 17. Efésios 3, 17. 17, 18 e 19 nós vamos ler.
E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Não sei se você sabe, mas a carta aos Efésios, ela é conhecida como uma carta a uma das igrejas mais espirituais desse tempo. Efésio, foi em Éfeso que Paulo encontrou 12 apóstolos, discípulos de João Batista, e eles são cheios do Espírito Santo, são batizados em nome de Jesus, e acontece o maior avivamento daquele tempo, da igreja primitiva, em Éfeso. Então ela era tida como a igreja mais espiritual, onde Paulo vai, lá em Atos 19, para a escola de um tal homem chamado Tirano, e ali ele fica 2 anos dando aula, ensinando os cristãos concernente ao reino de Deus. Então ela se tornou uma igreja muito espiritual, mas mesmo assim, olha o que está dizendo aqui para a igreja de Éfeso: vocês precisam conhecer qual seja a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. Se a igreja mais espiritual precisava conhecer, eu tenho que te dizer, nós também precisamos. Todo dia, nós precisamos conhecer a profundidade desse amor, né, desse entendimento claro. Então, quando Paulo diz para que Cristo habite no vosso coração, ele está dizendo, em outras palavras, que Cristo se sinta em casa e confortável vivendo dentro de nós. Não seja um peso. O Senhor Jesus não pode ser um peso na nossa vida. Né, eu falo sempre para os irmãos que servem aqui, eu falo, servir na obra de Deus tem que ser um prazer, não pode ser um peso. Eu digo para você, eu prego aqui todo domingo, há 9 anos vai fazer agora esse mês que eu cheguei aqui. Eu prego em vários lugares, eu amo pregar. Nunca para mim é um peso. Se você me chamar, eu vou pregar. Por quê? Porque pregar para mim é um prazer. É uma maneira de servir. Eu estou servindo a você com a palavra. Mas se me chamar para fazer qualquer outra coisa em prol da obra de Deus, eu também vou. Porque servir precisa ser um prazer. E para mim, como pastor, eu preciso ser exemplo nisso. Porque aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Então, o serviço envolve uma entrega. Agora, pode alguém servir sem amar? Claro que pode. Faz as coisas de qualquer jeito. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu não me submeto à liderança, eu não ouço ninguém, eu só sirvo se for do meu jeito. Isso não é servir por amor. Isso é apenas voluntariado. E voluntariado, qualquer casa geriátrica, qualquer orfanato, aceita. Mas o servir a Deus envolve uma entrega, envolve um amor. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E o maior teste do serviço justamente é esse. É se dispor a servir. Quem foi o maior servo da história, você sabe? Jesus. Ele era Deus, mas não tomou por usurpação ser igual a Deus. A Bíblia diz que ele assumiu a forma de servo, se humilhou e a si mesmo se entregou por mim e por você. Eu estou falando de um Deus que se fez homem e morreu numa cruz. Essa é a expressão de servo para nós hoje. Então, Paulo aqui ainda, em Efésios, ele faz uma oração para que eles possam conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Essa é uma afirmação realmente poderosa. Como podemos compreender algo que está além do entendimento? Ele está falando que vocês possam entender o amor que excede todo entendimento. Se não está no entendimento, como eu posso entender? Ele está falando de algo sobrenatural. Ele está falando de algo muito espiritual. E aí nós precisamos entender, e aí é importante você ter uma Bíblia que tem concordância Strongs, porque aí você vai lá na palavra conhecer, e você clica em cima dela e vai aparecer uma palavrinha chamada gnosco, que no original significa paixão e intimidade. Então esse conhecer aqui envolve um conhecer íntimo e apaixonado. Então o que está falando desse amor de Deus? O amor de Deus genuíno, ele envolve paixão e intimidade. Intimidade é o quê?
é a mesma intimidade que o marido e a mulher têm. É um nível tão profundo de intimidade que os dois se conhecem profundamente, ao ponto de se tornarem um. É esse relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Jesus, íntimo. Nos tornamos um com Ele, e essa precisa ser uma prática diária da nossa vida. Precisamos deixar Ele amar através de nós. Mas não é só esse significado que nós encontraremos para entendimento aqui. Na Bíblia, mais para frente, nós vamos encontrar também Paulo dizendo que o amor de Cristo excede todo entendimento. E esse outro entendimento aqui é gnosis. É diferente. Então, o gnosco aponta para paixão e intimidade. Gnosis é conhecimento religioso e mental. O que eu entendo por isso? Que tem duas maneiras de você conhecer o amor de Deus. De forma religiosa e mental, que nos fala de algo natural, ou alguma forma íntima e apaixonada. Deus nos chama para conhecê-lo de forma íntima e apaixonada. Porque se você for apaixonado por Jesus, ninguém precisa te falar nada. Quando você é apaixonado, você promove as coisas. É ou não é? Quando você está apaixonado por alguém, andar 40 quilômetros a pé para você é fichinha, desde que você vai encontrar a pessoa amada no final desses 40 quilômetros. Eu tenho um testemunho de um irmão nosso querido, e ele falava assim: pastor, no começo da minha conversão, não tinha dinheiro, andava sem, eu não tinha nada, era sem lenço e sem documento. Eu só tinha a fé. E com a fé, eu andava 1 hora para ir no culto. 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Eu falei: é mesmo? Não sabia disso. Falei: glória a Deus. Quanto tempo fez isso? Ele falou: uns 3 meses. Todo domingo eu ia de a pé, voltava de a pé. Quem mais sabia isso? Ele falou: quase ninguém. Eu falei: tu nunca falou para ninguém? Ele falou: não. Por que tu nunca falou? Porque era um prazer para mim estar no culto domingo. Eu falei: uma hora dessa vou te botar a pregar num domingo desse. Por quê? Alguém que entendeu. Quem é apaixonado, você não precisa ficar dizendo: vem para o culto, vem para o culto, vem para o culto, vem para o culto. É ou não é? É chato isso. É chato. Não precisa dizer: vem para a célula, vem para a célula, vem para a célula. Lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Ora, ora, ora. Olha, se eu for pastor para ter que estar fazendo isso, é triste. Mas quando você é apaixonado, pelo contrário, você não anda, você corre. Você não vai ler a Bíblia porque você tem que prestar conta para alguém. Você vai ler porque você quer conhecer a verdade do seu amado. Você quer fazer a vontade dele. Você quer conhecer mais dele e prosseguir a conhecê-lo. Quando estão entendendo, diga amém. Mas tem gente que se relaciona com Deus de forma religiosa e mental. Você conhece pessoas que servem a Deus, mas que são um mau testemunho para o Evangelho? Vou te dar exemplos. Não vou te dar exemplos. Deixa você pensar. Não posso ofender os internautas aqui que estão assistindo online. No ar-condicionado aí, né, malandro? Nós tudo no calor aqui, dá uma oferta pelo menos para comprar o nosso ar aí, cara de pau. Então o que acontece? Alguns que estão na internet devem estar no ar-condicionado essa hora. Nós estamos aqui tudo no calor. Mas que bom, continue aí, pelo menos dá o seu like aí que não custa nada para você. Mas quando você entende e se torna apaixonado, tudo se torna fácil. Eu estou dando o exemplo desse irmão, tem mais. Tem outros exemplos aqui. Exemplo de uma irmã, que ela fazia isso. Ela vinha lá perto, passando Guajuviras, como é que é o nome lá? Não, tem um entre o Guajuviras e a Olaria. Igara? Não, Igara é aqui. Estância, obrigado. Ela vinha da Estância no Matias Velho. Para o culto a pé. E voltava a pé. Todo domingo. Nunca vi ela emburrada, sempre feliz. Também não sabia, fiquei sabendo por acaso. Jesuscidência. Que eu preciso honrar essas pessoas, já não é? Tem gente que tem carro, tem dinheiro, tem saúde, e não consegue vir num culto de domingo. É ou não é? Isso fala do seu amor. É inevitável. Quem ama faz de tudo para se encontrar com o amado. Quem aqui já namorou profundamente? Foi apaixonado? Tu é? Ganhou a noite hoje, aleluia. Boa resposta. Uma salva de palmas para esse irmão. Olha só.
Olha só, quando você está apaixonado, ninguém mede esforço para fazer. Só, assim, para quem eu estou falando grego, uma hora vai chegar a sua vez. Fica tranquilo, porque nessa hora eu estou falando mandarim para alguns, mas outros estão entendendo. Quando você está apaixonado, filho, não é carro, não é dinheiro, não é nada que te para. Você está apaixonado, você pode estar para lá de Bagdá, você está numa bicicletinha agarrado numa árvore esperando a pessoa amada. Qualquer semelhança é mera coincidência. Porque você faz o que tiver que ser feito. Mas por que eu estou usando esse exemplo? Porque é assim que nós temos que amar a Deus. Agora, você nunca vai amar a Deus se não entender que você é amado. Porque senão isso aqui vai ser lei, entendeu? Esse pastor está falando aí, tem que amar Deus, né? Te amo, Deus. Não é assim que funciona. Primeiro você tem que ter revelação, por isso que eu estou pregando. Qual que é a revelação do amor? Não que você tenha amado a Deus, mas que Ele te amou primeiro. Não pode ser uma revelação natural, mas sim profunda e intimidade. Vai ter um momento, se você não teve isso ainda, eu profetizo, você vai ter. Vai ter um momento que Deus, Ele vai revelar isso dentro do seu coração. Sabe o que vai acontecer? Você não consegue viver para outra coisa mais. Sabia? Você fica, você vai, você fala, não consigo mais viver. Nós vivemos num mundo muito mal. Eu quero dizer para você, não se iluda com o mundo. Não tem amor no mundo. Não tem. O mundo é um jogo de interesses. Você é valorizado pelo que você veste e pelo que você tem na sua conta bancária. Pastor, mas algumas igrejas também. Se existe igreja assim, é mundo também. Porque o mundo valoriza bens e vestimenta. O Senhor sempre valoriza corações. E Ele não te pede para ter um coração igual ao dele. Ele te dá. Você percebe diferente? Você tem que ter um coração para amar Deus, irmãos. Já viu pregação assim? Eu já. Alguma vez eu talvez até preguei isso. Mas isso não é bíblico. Deus, Ele não pede para você ter um coração igual ao dele. Ele te dá um coração. Quando você nasce de novo, você recebe um novo coração do Pai. E esse coração está apto. Agora, Ele não obriga você a amar Ele de volta. Ele te ensina. Ensinar, na verdade, é revelar. Então, Ele revela o amor dEle por você. E quando você olha, né, algumas pessoas olham aquele filme A Paixão de Cristo, e eles choram aquele encontro, e são quebrantados. Eu sempre choro naquele filme. E eu aprendi que emoção dura pouco. A emoção não dura muito. Mas eu não choro com pena de Jesus, eu não choro porque eu estou motivado para aquele choro. Não, porque eu sei que aquilo representa o quanto Ele me ama. Eu fico pensando, quem morreria por mim? Não como eu sou agora, o pastor Juan. Não. Quem morreria pelo cachaceiro que era, o drogado. Quem morreria por ele? Jesus morreu. Aí o que eu faço? Eu falo, esse é o amor dele por mim, eu sou amado mesmo. E eu não me dou o luxo de achar que eu não sou amado. Todo dia eu acordo e falo, eu sou amado de Deus. O que o Senhor quer fazer hoje? O que nós vamos fazer hoje? Eu não me dou o luxo de reclamar nenhum dia de manhã, nenhum dia. Gravei um vídeo ontem, hoje, não lembro mais, hoje. Eu botei lá. Botei um vídeo em todas as redes sociais sobre gratidão. Quantas vezes nós temos tudo e por não reconhecer o amor de Deus, nós reclamamos. Não é? Reclamamos. Ah, pastor, está quente. É verdade, está calor de rachar. Mas que bom que eu estou vivo e estou sentindo esse calor. Entendeu o que eu estou dizendo? Ponto positivo em tudo? Sim. Tudo. Porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para você, porque você é amado. Não deixe outra coisa entrar na sua mente. Pastor, mas os meus planos se frustraram. Eu perdi coisas, eu perdi pessoas. Eu quero dizer para você, mesmo que você tenha perdido coisas e perdido pessoas, isso não altera o amor de Deus por você. Ele te ama, é ponto final, é uma decisão. Me explica como? É pela fé. Você só precisa crer que é amado. Ainda que você não entenda algumas coisas, ainda que você olhe para as circunstâncias e diga, mas como que eu sou amado? Não tente explicar o amor. Viva ele dentro de você. Dentro, você, ponto final, você é amado por Deus. E você não pode deixar nenhuma vírgula, nenhum ponto de interrogação, questionar isso no seu coração. Porque a Bíblia é clara. Você crê que a Bíblia é a verdade? Para mim, a Bíblia é a verdade. Eu creio na Bíblia e mais nada.
A Bíblia é o condutor da minha vida. E a Bíblia diz que ainda que eu erre, Ele me ama. Ainda que eu fale, Ele me ama. Ainda que eu não seja, que eu não ore tudo que eu deveria orar, Ele me ama. Ainda que eu não leia a Bíblia quanto eu deveria ler, Ele me ama. Ainda que eu possa, algum momento, dizer que não amo Ele, Ele ainda me ama. É impressionante. O amor de Deus não envolve o seu amor por Ele, mas o amor dEle por você. E à medida que você entende isso, sua vida vai mudando. Uma vez um jovem falou para mim, ele veio no nosso culto, ele falou, gostei muito do culto. Gostei muito da igreja. Uma igreja viva. Uma igreja que o pessoal é cheio de alegria. Só tem um problema que eu não consigo entender. Ele era jovem, ele estava chegando agora, ele falou assim, o senhor falou do amor de Deus, mas eu não amo Deus. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido alguém falar na minha face isso. Ele falou, eu não amo Deus. E sabe, eu tomei um choque. Eu pensei dentro de mim, o que eu vou falar para ele agora? E assim, a Bíblia diz que quando você estiver diante de pessoas e não souber o que falar, o Espírito Santo vai te dar as palavras. E eu parei um pouco, fiquei olhando para ele. Falei, tu não ama Deus, é isso? Ele falou, não amo. O que o senhor me diz? Eu falo, ainda que tu não ame, Ele te ama. Mas eu queria te fazer um desafio hoje. Estava no final do culto, ele estava conversando comigo. Falei, chega em casa. Tu tem quarto? Ele falou, tenho. Tem porta ao teu quarto? Tem. Chega na tua casa, antes de dormir, fecha a porta do teu quarto. E se tu puder sentar na beira da tua cama e fala isso para Deus. Fala para Ele. Como? Como, pastor? Como que eu vou falar? Eu não sei essas coisas. Eu falei, não, do mesmo jeito que tu falou para mim, fala para Ele, fala, Deus, eu não te amo. Ele falou, tá bom, vou fazer. E ele foi para casa, no outro domingo ele apareceu. Ele me chamou para conversar e ele falou, pastor, posso te falar uma coisa? Eu falei, fez ou não fez? Ele falou, fiz. Na verdade eu não ia fazer. Deu meia-noite eu não conseguia dormir. Deu 00:30 eu não conseguia dormir. Deu 1h eu não conseguia dormir. E eu durmo com uma facilidade. Eu lembrei, eu sentei na beira da minha cama e falei, Deus, eu quero dizer que eu não te amo. Pastor, eu não consegui fechar minha boca. Eu fui tomado de um choro. Eu fiquei até às 3:30 chorando. E a sensação que eu tinha é que Deus estava me abraçando e Ele estava dizendo a mesma frase que o Senhor disse para mim. Ainda que tu não me ame, eu te amo. E ele se tornou alguém apaixonado por Jesus. Eu não tive que falar qualquer outra coisa para ele, colocar nenhum jugo. Por quê, pastor? Porque Deus gosta de sinceridade. Jesus disse, vocês dizem que me amam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus gosta de sinceridade. Não tenha medo, você pode ser transparente para Deus. Ele não vai te castigar, sabia? Não, Ele gosta de sinceridade. Quando você é transparente, você vai ter a revelação do amor de Deus dentro do seu coração. Então, se às vezes você está preocupado com algumas coisas, abra o seu coração para Deus. Você não precisa falar para ninguém se você não quiser, mas fala para Deus. Ele é o único que te entende. Até mesmo quando você erra, quando estão me entendendo, diga amém. Então, aí o que acontece? Esse menino foi cheio de fé. E por onde a fé flui, flui amor. A Bíblia fala lá em Gálatas capítulo 5, no verso 6, ela diz bem assim, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Eu sei que para muitos aqui, tanto a circuncisão como a incircuncisão, você não entende nada que está sendo falado. Mas são práticas do Velho Testamento. Rituais que o Velho Testamento exigia que o povo de Deus fizesse. E ele está dizendo, agora, nem a circuncisão, nem a incircuncisão é alguma coisa. Mas o que vale agora no Novo Testamento é a fé que atua por meio do amor. Então quer dizer que o quê? A verdade bíblica é clara, a fé atua pelo amor. O amor que Paulo se refere aqui é o amor de Deus, que em grego existem também várias palavras para amor.
nós vemos aqui amor eros, que é o amor do marido pela mulher. Eros vem de quê? Qual a palavrinha que tem aqui? Erótico. É o amor que envolve o casal. Amor eros. Ainda o amor filéu. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, desse amor que devemos amar, é o amor ágape. O que é o amor ágape? É o amor com o qual Deus ama. Que é o mesmo amor incondicional, que independe de condição. Eu amo e eu decido amar. Ainda que eu não sinta nada. Ainda que meu coração não acelere quando eu penso. Ainda que... Não, eu decido amar porque essa é a essência que está dentro de mim. E aí o que acontece? Sabe o que vai acontecer? Quando alguém esbarrar em você, vai saltar para fora o que está dentro. Sabe qual é o segredo? Pastor, eu tenho revelação do amor de Deus. Você vai descobrir quando alguém esbarrar em você. O que é esbarrar? Quando alguém bater de frente com você. Quando alguém te desagradar. Quando alguém tocar no seu ego. Quando alguém sacudir o pé da goiabeira, como eu digo. É nessa hora que você vai dizer, se é para ser assim, eu não quero. Vai sair para fora o que está por dentro. Mas qual que é a essência do amor genuíno? Amém. Eu estou aqui para fazer o que precisa ser feito. Se tiver que falar, sou eu que vou falar. Se tiver que corrigir, vou ser eu que vou corrigir. Pastor, mas vão achar que o senhor é mau. Normalmente as costas largas são as minhas. Mas eu estou feliz, porque eu estou aqui há 9 anos, e nós vamos aqui para mais 10 à frente, em nome de Jesus, e nós vamos ser a maior igreja dessa cidade, falando a verdade em amor e crescendo. Com pessoas que realmente entenderam o amor que atua pela fé. Então creia, primeiramente, que você é amado. E saiba que Deus salvou você, e pela mesma medida que você foi salvo, você deve continuar vivendo. A Bíblia fala que você é salvo crendo no coração e confessando com a boca. Não é assim? Como é que Jesus entrou na sua vida? Você ouviu o Evangelho, a divina semente do Evangelho entrou em você, você acha que foi no encontro que a divina semente entrou. Você acha às vezes que foi na célula, mas talvez não foi. Talvez já tem gente orando por você há muito tempo. Talvez já tem crente de outros lugares orando por você há muito tempo. Você deu tanto trabalho. Tem anjo com asa quebrada por sua culpa. Tem anjo depressivo por sua culpa. Você deu trabalho para muita gente, só que você não viu. E aí chegou um dia que a semente que foi plantada brotou, porque alguém regou. Porque um é o que planta, outro é o que rega. Mas Deus é quem dá o crescimento. E aí chegou um dia que brotou. E aí o que aconteceu? Você nasceu de novo. Talvez na célula, no encontro, você aceitou. E aí você teve que fazer uma oração antes. Que oração é essa? Crer com o coração e confessar com a boca. Está lá em Romanos 10, versículo 9 e 10. Se creres no coração e confessar com a boca que Jesus é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou, será salvo. Terá o seu nome escrito no livro da vida. E dos seus pecados o Senhor jamais se lembrará. E aí o que acontece? Você começa a viver em novidade de vida. Só que aí, muitas vezes, em muitos lugares, a pregação muda. Agora que você é salvo, você tem que fazer tantas coisas para Deus te amar. Não muda. A graça nos fala de favor imerecido. É Deus dando tudo para quem não merece nada. Então o que remete a esse amor? Que da mesma forma que fomos salvos, seguimos servindo a Deus. Como assim, pastor? Sua vida não muda de crer e confessar. Você foi salvo por esse caminho. E agora esse se tornou o caminho da sua vida. E aí então você faz o quê? Você vai lá para o batismo e dá a sua confissão pública de fé. Porque você creu que aquilo é uma experiência espiritual, você pratica. E aí você dá o próximo passo, você está fazendo a consolidação. E à medida que você vai crendo naquilo que está sendo te ensinado, você vai praticando e vai falando. Eu criei, por isso. E aí você vai indo, você entra na maturidade, começa a aprender sobre espírito, alma e corpo. Você vai entendendo que existe uma batalha dentro de você,
em que você precisa fortalecer uma pessoa só, que é o Espírito, e Ele vai fazer com que a alma e o corpo se submetam a Ele. E aí você vai se tornando alguém mais maduro espiritualmente. Mas tudo isso vai envolver o quê? O crer com o coração e o confessar com a boca. Todo dia você vai ter que olhar para algumas derrotas que vão bater na sua porta, e você vai ter que dizer: eu estou vendo, mas eu creio que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. E todo mundo na sua volta vai achar que você é louco, porque é derrota. Como é que você está crendo que é vencedor? Porque eu não ando pelo que vejo, mas eu ando pelo que eu creio. E o que eu creio está escrito na palavra. E a palavra diz que se eu estou em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. E essa é a fé que se baseia no crer e no confessar. Então a nossa vida inteira, nós vamos crer e vamos confessar. Por quê? Porque um dia nós reconhecemos o nome dele diante dos homens. Sabe o que vai acontecer no final? Ele vai reconhecer o seu nome diante do céu, dos anjos, dos homens, dos principados, das potestades, de todos. Porque ele não vai te chamar: ô psiu, ô fulano. Não. Isso é, a gente chama quem a gente não conhece. Mas ele vai te chamar pelo nome. A Bíblia diz que ele te ama tanto. Quem é a pessoa que mais te ama nessa terra? Avalia. Essa pessoa amém, isso mesmo. Agora eu pergunto: teu pai e tua mãe sabem quantos fios de cabelo tem na tua cabeça? Pois é, Deus sabe. Só alguém que para fazer isso é alguém que te dá atenção. É alguém que te ama muito. Eu quero dizer, no dia de conflito, no dia mau, todos nós vamos enfrentar o dia mau, sabia? O dia mau vai vir e vai bater na nossa porta. E é nesse dia que o diabo vem com o inferno inteiro para dizer: onde está o teu Deus? Quando o diagnóstico vem, quando a aparente derrota aparece, nós temos que estar prontos para saber responder. E a resposta sempre é a mesma: eu não sei como isso vai se resolver, mas eu sei que eu sou amado de Deus. E a minha história não acabou. Isso aqui vai acabar bem. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar nessa noite. Eu quero dizer para você, hoje é uma noite especial. O amor de Deus, ele foi colocado no nosso coração. E talvez você possa enfrentar dificuldades. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E vai ter dias que vai ser difícil acreditar nisso. Porque você vai olhar para os lados e vai ver portas fechadas. E você vai olhar para o outro e vai ver circunstâncias se levantando. Mas tudo isso tem um motivo só, sabia? Te tirar do centro da vontade de Deus. Ouça, ainda a igreja é o melhor lugar para se estar. Eu não estou aqui para botar medo em ninguém, jamais. Eu sou um mensageiro da graça. Mas você vive no mesmo mundo que eu. Não brinque com ele. Ele é cruel. O mundo não tem sentimentos. O mundo, ele faz 3 coisas: ele rouba, ele mata e ele destrói. Existe uma arca salva vidas nessa terra, se chama igreja. É o que as pessoas mais menosprezam hoje. A igreja, o mundo inteiro fala mal da igreja, pode ter certeza. Não sei se você sabe, mas na enchente que teve nessa cidade, as igrejas foram as que mais ajudaram. Isso não saiu em jornal nenhum. Isso não saiu em notícia nenhuma. E não vai sair. Mas vai chegar um dia que todo mundo vai saber. Porque ele mesmo vai falar. Porque quando você é esquecido diante dos homens, você é lembrado diante de Deus. Se você recebe honra nessa terra, não vai receber no céu. Então é melhor que não receba aqui para receber lá. Mas nunca esqueça que Deus não se esquece de você. Que você é alvo do amor de Deus. Eu queria fazer algo diferente hoje aqui. Eu queria que você procurasse alguém que você realmente não tem relacionamento com essa pessoa, talvez não viu ela hoje, que nós vamos abençoar uns aos outros hoje. Sabe qual é a maior prova de amor por alguém? Orar pelos seus amigos, orar pelos seus inimigos, orar pelos seus irmãos. A oração ainda é uma prova de amor, porque quando você ora,
A Bíblia diz que quem ora muda a história. Pastor, mas eu não sei orar. Você não sabe falar? Qualquer coisa que você expressar do seu lábio de palavra de bênção é uma oração. Então eu queria que você hoje fosse um canal de bênção. Uma maneira do amor de Deus fluir é quando nós abençoamos a vida uns dos outros. Nós vivemos num mundo de concorrência. Nós vivemos num mundo de maldade. Quando alguém para 1 minuto do seu tempo, que é o que nós vamos fazer aqui, para abençoar a vida de alguém, você está expressando o amor. Jesus foi questionado pelos seus discípulos, e os discípulos disseram: mestre, ensina-nos a orar. Ele falou: tá bom, quando vocês orarem, nunca se esqueçam que o Pai que está no céu não é só meu, é nosso. E por isso ele diz: Pai nosso que estás no céu. Não se esqueça que ele é santo, e quando vocês estiverem nele, vocês serão santos também. O que acontece? Ele segue dizendo: não se preocupem com provisão, peçam para ele o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Mas nunca se esqueça que a vontade dele é a melhor vontade. Então fale para ele que a vontade do Senhor seja feita na terra, como é feita no céu. Talvez você nunca viu a oração do Pai Nosso assim, mas é assim que Jesus quis ensinar. Nós precisamos ter um relacionamento de amor com o Pai, abençoando quem está próximo. Tem gente que quer evangelizar a África, quer ganhar o mundo, mas às vezes não abençoa quem está do seu lado. Quer dizer, nós somos uma igreja do amor. Se nós podemos ter todas as falhas do mundo, mas tem uma coisa que nós temos genuinamente nessa igreja local, é amor. Nós não amamos só de palavra, nós amamos de fato e de verdade. A prova viva é que ninguém no nosso meio passa necessidade. Ninguém no nosso meio, às vezes que sai e volta, é esculachado. Pelo contrário, nós sempre estamos de braços abertos, nunca para acusar e nem para condenar, mas sempre para dizer: tu és bem-vindo aqui, nós te amamos. Isso é amor, não é juízo, nem condenação, mas é graça. Eu queria que nós pudéssemos abençoar. Abençoe essa pessoa que está do seu lado, declare sobre ela a bênção de Deus. Pai, em nome de Jesus, revela-nos a cada dia o teu amor, a tua face, a tua graça. Amado Jesus, que nós possamos ser uma bênção para essa cidade. Faz de nós, Senhor, como igreja, uma bênção para essa geração. Pai de amor, nós queremos expressar o teu amor, a tua vida, a tua graça e a verdade que flui da tua palavra. Capacita-nos a amar como o Senhor nos ama. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesta hora. Eu abençoo a vida dos meus irmãos. Eu declaro que são benditos, bem-aventurados. Que a alegria, o favor, a provisão, a bênção do Senhor esteja sobre a casa dos teus filhos. Eu oro para que eles desfrutem da bondade, da misericórdia do Senhor todos os dias da sua vida. Eu declaro sobre eles estar a graça abundante em todas as áreas e que eles desfrutem, ó Deus, desse amor íntimo e genuíno nos seus corações. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que eles possam contemplar a tua obra na cruz e que o Espírito possa garantir a visão do teu amor derramado no Calvário. Eu oro, Senhor, para que jamais, ó Deus, a condenação possa ganhar espaço na vida dos teus filhos. Eu oro, Senhor, para que o amor do Senhor possa tomar os teus filhos e eles possam ser um canal, um fluir do teu amor e da tua graça. Nós oramos, abençoamos e declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, declaramos a bênção do Senhor, o favor do Senhor, em nome de Jesus. Amado Senhor, tanto Ele nos ama, tanto Ele nos ama. Aleluia, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu pedi para você, não se esqueça disso, guarde essa palavra no seu coração e não se esqueça, independente do que acontecer, declare isso todos os dias. Acorde pela manhã e declare: eu sou amado de Deus, Deus me ama,
O amor de Deus foi derramado no meu coração. Você vai viver dias felizes no Senhor. Erga a sua mão, quero te abençoar. Eu declaro que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Eu profetizo que essa será a melhor semana da sua vida. Boas notícias vão chegar na sua casa, porque você é um filho amado de Deus, é alvo das boas notícias do Senhor. Que o Senhor te prospere em todas as áreas, que você desfrute da bênção dos mais altos céus, em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Nós estamos encerrados. Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos. Declare uma semana de vitória para ele, em nome de Jesus. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube da Videira de Canoas, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, também o seu comentário e compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Com certeza, quando você compartilha essa live, você vai abençoar muitas outras pessoas. Vai lá, expressa o seu amor, compartilhando essa palavra de vida, de fé e de esperança. Tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso